Esse podcast é uma realização do Programa de Pesquisa e Enriquecimento Curricular do CET Vasco Coutinho, em parceria com a Insight Incubadora. O tema de hoje é a importância estratégica logística no Espírito Santo, perspectivas e oportunidades de carreira. Francisco Assis Júnior, professor universitário e mestre em operações militares, obrigado pela sua presença e seja bem-vindo ao podcast Insight, Negócios e Oportunidades. Professor Nelson, eu que agradeço o convite, é sempre uma satisfação poder estar aqui, participando de qualquer evento, quer seja palestra, e hoje em especial esse podcast aqui. Tenho um carinho muito grande pelo Vasco Coutinho, então eu que me sinto honrado com o convite. Francisco, nós vamos conversar aqui sobre a questão do mercado de logística no Espírito Santo, que a gente antes, pouco tempo atrás, não se falava, ou pouco se falava, e agora está se debatendo muito. Aí a primeira pergunta que eu te falo assim, como que está hoje o mercado de trabalho para quem está estudando logística? Bom, Nelson, como você muito bem colocou na introdução da sua pergunta, o nosso estado, o Espírito Santo, ele vem de uns tempos para cá começando a se destacar no cenário nacional no tocante à questão de logística. Só para você ter uma ideia, nós temos agora aí a montadora chinesa BYD. Eu fiquei sabendo há coisa de um mês atrás que os carros que ela está importando, os carros elétricos, nós estamos entrando agora nessa questão de energia limpa, quando a gente vai lá para logística reversa, logística sustentável, enfim. E todos os carros da BYD que estão circulando no Brasil estão chegando aqui por Vitória. Então, isso só para ficar num exemplo mais curto. Então, eu fico muito contente, fico muito feliz que o nosso estado vem se destacando nesse cenário nacional e internacional. Então, nós temos muitas oportunidades na área de logística. Eu mesmo recebo, digamos assim, as pessoas me mandam perguntando que tem vaga para estágio, vaga de emprego. É muito comum eu receber toda semana pelo menos uma oferta de vagas para atuar na área de logística. E aí entenda logística, quando eu falo em logística, eu falo na área portuária, em todos os segmentos que envolve a logística, que nós sabemos que é muito grande, E você falou assim, você recebe demanda, de empresas. Agora, por exemplo, quais são as principais demandas hoje, assim, do Espírito Santo? Aonde elas estão situadas, em que áreas? Elas estão situadas principalmente na área portuária, tá bom? Então, a gente estuda lá os 5 modais clássicos que constituem a matriz de transporte, ok? Então, rodoviário, ferroviário, dutoviário, aeroviário e aquaviário. Como o nosso estado é altamente vocacionado para a logística do modal aquaviário, então eu recebo muita demanda de porto, na área portuária, tá? Mas também recebo demandas em outros segmentos da logística, Transporte, por exemplo, a parte de gestão, então setor de compra. Então são várias áreas que estão surgindo aí, Por exemplo, tem essa questão aí o mundo digital, Então a coisa digital, tudo caminhando para isso. Também tem muita demanda nessa área, mas voltando à sua pergunta, o forte é na área portuária. E aí, eu aproveito a oportunidade da sua pergunta para dizer o seguinte, às vezes as pessoas, então porto, então só quem é especialista em porto? Não, existem trabalhos na área de logística, que atuam dentro do porto. Afinal de contas, também resgatando aqui um conhecimento da área de logística, nós temos a questão da multimodalidade. E o nosso modal aquaviário trabalha na formatação de multimodalidade, combinação de 2 ou mais modais, até porque o modal aquaviário não faz o transporte porta a porta, então ele precisa de outros modais. Agora, em questão do porto, vamos tentar segmentar um pouco aqui. Me dá um exemplo assim, aonde está mais a demanda? Vitória, não é isso? Assim,
Vila Velha, onde já tem e aonde está crescendo? Tá ok. Na realidade, eu recebo demandas dos dois, tanto de Vitória quanto de Vila Velha, né? Eu recebo, se eu parar para ver aqui, elas são meio que iguais, tá? Quando a gente vai para a área portuária. Existem também demandas digamos assim, naqueles setores que dão suporte à logística lá da ponta da linha. O que eu chamo ponta da linha? É o trabalho dentro do porto. Então eu tenho trabalhos também que estão fora, nas empresas que, por exemplo, as transportadoras. Então, não tem, digamos assim, as demandas elas estão se dando iguais, né? Por exemplo, Aracruz, né? Tá aí, Aracruz está crescendo, Aracruz está bombando, né? Nós temos o porto, enfim, nós temos também hoje uma área que vem demandando bastante. Eu tenho uma ex-aluna do curso de gestão portuária, né, que ela virou e falou para mim: professor, tem muita demanda aqui, professor, tem muita. Ela é uma pessoa que está sempre mandando para mim ofertas, e aí são diversas, né? Então, o Estado como um todo, né? Vamos falar do perfil agora dessas pessoas que estão almejando, né? Mudou muito de um tempo para cá. Quais são as habilidades, quais são as novas habilidades, eu posso dizer assim, que o mercado de logística está requerendo? Interessante a sua pergunta. Eu participei, há umas 3 semanas atrás, né, nós tivemos participando da semana do curso de Relações Internacionais, né, dos formandos internacionalistas. E aí foi um dos palestrantes, ele trabalha numa empresa que já faz no Brasil, a empresa dele produz um sistema que verifica a qualidade dos materiais no setor farmacêutico. E aí, eu sempre faço essa pergunta, né? Então ele está mexendo, agora ele já exporta aqui para a América, né, do Sul, e agora está para a Europa. E eu fiz a pergunta, o que ele mais chama atenção, o que é um fator determinante? Pelo incrível que pareça. Claro, a formação ela é importantíssima. Sem a formação, sem a devida qualificação, não se consegue nada. Não adianta. Mas uma característica que as empresas estão demandando bastante é a questão de princípios básicos como proatividade, dedicação. Eu vou citar um exemplo para você. Teve um outro dono de uma fábrica, de uma marca de chocolate famosa no Espírito Santo aqui, fiz a mesma pergunta para ele. Ele virou e falou assim: professor, só para o senhor ter uma ideia, estamos dando prioridade na contratação de pessoas de segunda idade, pessoas de mais de 40, 45. Falei, mas por quê? Por conta do comprometimento e da responsabilidade. Então, repito, isso não anula a questão da qualificação, isso é importantíssimo, tá? Mas são esses princípios básicos que parece que andam meio que perdidos, entendeu? Então, responsabilidade, comprometimento, Quer ver um outro exemplo que eu vou dar? Interessante. Ele falou que ele foi fazer uma entrevista, marcou uma entrevista, né? Estava participando de um processo de seleção, tá bom? Aí ele falou: professor, uma das etapas desse processo de seleção foi uma entrevista online. Pois bem, quando a pessoa que estava participando, combinamos o horário e tudo, ele entrou. Quando ele entrou, professor, ele estava sem camisa, foi participar desse processo seletivo sem camisa. Acabou, ali naquela hora eu já desisti dele. Então são detalhes pequenos que as pessoas andam perdendo. Deixa eu fazer um parênteses aqui, né? Particularmente, você não tem nem estar ouvindo isso aqui agora. Falar para meus alunos de logística nesse exato momento. O que o professor Francisco falou aqui, pessoal, não estava combinado comigo. Porque exatamente eu falei isso em sala de aula essa semana. As pessoas, esses alunos estão preocupados com nota, número. Eu falei, esquece. O mercado não está preocupado com a sua nota. Está preocupado com o seu comprometimento e qual o resultado que você vai dar para ele. Então, nada combinado aqui não, pessoal. Mas você verem como que está, né, alinhados os pensamentos aqui e a necessidade de ter pessoas formadas nesse sentido.
Professor Nelson, se o amigo permite, só para complementar, eu conversando com alunos que já estão empregados, tá bom? As empresas hoje, elas estão chegando ao ponto de dar uma olhada, verificar as suas redes sociais. Então, e quando eu digo isso, não é que é para ninguém aqui ficar se patrulhando, não é isso. Mas às vezes a gente encontra algumas incoerências. Foto no WhatsApp. Poxa, eu vejo às vezes algumas pessoas que usam o telefone, aquele número serve para tudo, só que ele esquece de que aquele telefone, dependendo da foto que se coloque ali, ele raciocina só com a vida particular e que tem todo o direito de ninguém se meter. Só que nós não vivemos isolados na nossa vida particular. Nós temos vida profissional e muitas das vezes a foto também influencia nisso. Eu, por exemplo, contratei uma pessoa para ir na minha casa fazer uma lavagem nos meus tapetes e no meu sofá. Quando eu vi a foto, ele estava lá. A foto foi o fator determinante para eu contratar. Não estou querendo dizer que a foto diz tudo. Mas no meu caso, após analisar tudo, a foto para mim foi o fator determinante. Que eu vi pela foto que a pessoa era uma pessoa dedicada, uma pessoa honesta. Por ali eu tirei isso. E depois se confirmou quando ele veio fazer o trabalho. Entendo, lógico que entendo. Você acha que por tudo isso existe uma escassez de mão de obra no mercado de logística? Professor... Ou vai ter uma escassez pela tendência? O que acontece é o seguinte, nós temos hoje, isso é fato, existe uma escassez, mas professor, eu vou dar um passo adiante. Existe uma escassez de qualidade. Então, a escassez é de qualidade. Por exemplo, quem atua na área de logística, né? E repito, quando eu falo de logística, eu falo de tudo, tá, pessoal? Modal aquaviário e tudo. Por exemplo, um idioma. Hoje, não necessariamente você precisa pagar 500, R$1.000 num curso. Hoje, eu falo para os meus alunos em sala de aula, né? Vocês têm uma ferramenta que eu não tive na minha geração, eu não tive. Vou fazer 59 anos agora em janeiro, daqui a 2 meses. Eu sou de uma geração onde a fonte de consulta era a Barça. Era a Barça. Hoje você tem o mundo, todas as informações na palma da mão. Então hoje você tem, eu tenho uma situação financeira que não me permite pagar um curso. Perfeito, mas você tem vários cursos. Harvard, Cambridge, tem cursos de extensão de graça, 0800. Inglês de graça. Exatamente, Inglês de graça. Entendeu? Eu conheço pessoas que não tinham condições financeiras e foram ali devagar. Se você entrar na internet, começa a escutar inglês, coloca a tradução, depois tira a tradução. Então, eu acho o seguinte, existe sim maneiras da pessoa buscar se qualificar. Então, nós temos carência de mão de obra qualificada. Aí nós temos. Agora, a mão de obra pela mão de obra, não. Entendo. Vamos falar um pouco sobre negócios na área de logística. O aluno que, sei lá, está saindo daqui do Vasco Coutinho, por exemplo, diz, professor, o meu desejo é abrir um negócio na área de logística, correto? Bom, o que você sugere hoje assim para ele, assim, olha, faz isso porque a tendência é essas grandes empresas comprar o seu serviço, por exemplo? Perfeito, professor. Bom, olha só, é fato, tá aí para todo mundo ver que nós estamos caminhando, quer dizer, já estamos caminhando, a gente já vem trilhando esse caminho, né? Que é a questão da tecnologia, o TI, tecnologia da informação. Você hoje, a maioria dos serviços públicos, né? Detran, carteira de identidade, CPF, tudo você faz hoje via as plataformas, né, dos governos, quer sejam os governos federais, estaduais, municipais. Então, isso é fato, né? Está tudo caminhando, tudo migrando para a questão digital. Então, nós tivemos a pandemia, onde isso ficou bastante evidente, né? Só para ter uma ideia, a pandemia antecipou em 10 anos soluções de situações que iriam ocorrer lá na frente, né? Então,
nós já estamos aí, vivendo essa situação. Então, hoje existe uma demanda muito grande por essa questão. Qualquer serviço, qualquer coisa ligada a essa área de TI, né? Existe serviços voltados para isso, soluções, problemas onde se resolvem, né? Vou citar um exemplo. Todo mundo sabe do Porto de Santos, na época lá das safras, né? Porque o Porto de Santos, toda a produção agrícola ali do Centro-Oeste, né? Que é considerado aí o celeiro do mundo, né? Enfim, a produção era escoada pelo Porto de Santos. E existiam aquelas filas quilométricas, né? De caminhões ali. Eu sei porque eu frequento ali Santos, tem um tio, irmão da minha mãe que está ali, então volta e meia eu estou por ali. E eu me lembro quando eu passava aquelas filas quilométricas. Pois é, aquilo ali foi resolvido com o quê? Um aplicativo. Então agora o motorista só encosta o caminhão dele lá para poder desembarcar a soja, tem tudo programado naquela hora certinha para você programar. Então, existem muitas demandas com relação a essa questão. Eu vejo essa questão. E, de novo, vou falar aqui. Mas tem cursos? Ótimo. Quem puder pagar cursos, pague. Mas também a internet está aí oferecendo instrumentos para que a pessoa tome conhecimento. Então, professor, vejo muito essa demanda na área de TI. Associar a tecnologia da informação à logística. É o que eu mais vejo, é o que eu mais, digamos assim, sinto na questão da busca por soluções de problemas. Porque hoje, como é que funciona a sociedade hoje? A nossa vida hoje é complexa, então você tem muita demanda. Então as pessoas necessitam tempo. A palavra é tempo, né? Exatamente. Quanto mais ágil, tempo. Muito obrigado. Exatamente. Estava buscando aqui a palavra e você sintetizou aí de uma forma muito correta. Então a questão é tempo. Então hoje, e assim também funcionam os serviços. Assim funcionam os serviços. Eu não sei se o amigo já reparou, eu sou muito observador, né? Os meus filhos compram ali, usam a internet. Eu estou reparando, antes você levava às vezes 4, 5 dias para receber. Hoje praticamente você está recebendo o produto no dia seguinte. O que é isso? Isso já é um aperfeiçoamento. E como é que se consegue isso daí? Né? Como se atingiu esse nível hoje? O uso de tecnologia da informação. Então, professor, voltando à sua pergunta, para resumir aqui, para concluir, juntar tecnologia. O que eu posso fazer em tecnologia? E tem mais, hein? Isso não é uma exclusividade somente da logística. Todas as áreas, tudo que você pode fazer é na questão de logística. Só para me não estender aqui, a minha filha é formada em Direito e o TCC dela, que ela fez de conclusão de curso dela, e ela está dando continuidade agora, é na área do direito digital. Direito digital. Quando que há 10 anos atrás a gente poderia estar raciocinando com isso? Então, mais uma prova de que está tudo caminhando para essa área aí. Informe Insight. Você conhece o programa Universidades? É um projeto do governo do Espírito Santo que reúne vários cursos de graduação e pós-graduação, EAD gratuitamente. Acesse universidades.es.gov.br. Samarco abre inscrições para programas de estágio com vagas no Espírito Santo. Estudantes de nível técnico podem se inscrever. Maiores informações, www.samarco.com/oportunidades. Informe Insight. Francisco, vamos dar um panorama agora para quem está nos ouvindo a respeito de empresas que estão sendo instaladas aqui no Espírito Santo, porque viram no Espírito Santo um potencial de logística, correto? Nós temos, aí você me corrige se eu estiver errado, ali em Viana, não sei se eu posso falar, um complexo ali, alguma coisa assim. Me traça um panorama dessas empresas que estão, não necessariamente na área de logística, mas que vão precisar de tecnologística para trabalhar nessas empresas. Bom, vamos lá. Resgatando aí o começo, né? O nosso estado, ele vem se destacando no cenário nacional.
Então, nosso Estado vem, digamos assim, assumindo um maior protagonismo no tocante a essa questão de logística e, como você muito bem observou, não só na logística, né? Temos um Estado aqui que você vê a posição geográfica dele, não é? A gente não só, nós estamos vendo agora o Rio Grande do Sul, né? A questão quente aqui, e enchente, nós não temos no nível que tem lá. Eu sei que tivemos recentemente, mas se a gente parar para ver o nosso histórico, então, com relação à questão da natureza, vamos ver aqui em relação à questão da infraestrutura, né? Tudo bem que ainda não, a gente ainda não tem aqui uma BR-262 duplicada, mas nós temos um eixo de ligação, nós estamos conectados com todas as regiões, né? Nós temos infraestrutura, estações aduaneiras de interior aqui, nós temos a nossa aqui, nós temos complexos logísticos se instalando aqui. Então, eu vejo que o nosso Estado está sendo descortinado aos poucos e vem aumentando. Isso é fato. Como eu falei, eu recebo direto demandas de vagas, ofertas de vaga, né, com relação a essa questão. Por quê? Porque as empresas estão chegando, as empresas estão se instalando por conta dessa questão. Uma outra questão também, né, e aí eu falo também com muita tranquilidade, sou do Rio de Janeiro, adoro o meu estado, né? Mas hoje o meu estado de coração é o Espírito Santo. A gente vai para os grandes centros, questão de violência. Olha a questão como é que funciona. Você tem um custo a mais quando você vai para regiões como São Paulo, Rio de Janeiro, do frete. Por quê? Porque você tem que colocar segurança. Então nós temos um estado ainda, tá certo, que o grau é muito menor em relação a essas questões. Enfim, então são alguns aspectos aqui que eu vejo que se tornam favoráveis para a gente aqui, mais perto da Europa, quando comparado com a região sul, mais perto da África, né? Mais perto do Canal do Panamá, entendeu? Uma costa que favorece a implantação de hub-portos. Por quê? Porque nós temos profundidade. Então, né? Nós temos a BR-101, que ainda que não tenha sido concluída a sua duplicação, mas ela é uma BR que oferece um deslocamento, oferece uma infraestrutura e ela vai ser concluída mais cedo ou mais tarde. Entendeu? Recentemente, o governo brasileiro autorizou o chamado ZPE aqui em Aracruz. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, explicasse o que é ZPE e que isso vai impactar o mercado do Espírito Santo, né? Perfeito. Então vamos lá. ZPE, Zona de Processamento de Exportação, né? Então me parece que o Brasil tem 27, se eu não me engano, e o nosso estado foi contemplado agora com a ZPE, né? Mas, se eu não me engano, desses 27... a única particular aqui, exatamente, né? A única privada, né? Privada, desculpa. Privada, né? Que parece que não, mas isso pode viabilizar mais rápido ainda. Exatamente, professor Nelson, exatamente. Vamos lá. Então, o tratamento que é dado para a ZPE ela é o mesmo tratamento que é dado, né? A gente sabe que quando se trata de território aduaneiro, o Brasil como um todo, o Brasil todo é um território aduaneiro. Aí nós temos a zona primária e nós temos a zona secundária. A zona primária, quem são? Quem fazem parte aí? Que constitui a zona primária? Aeroportos, portos e pontos de fronteira. Então essas são as zonas primárias. Quem está nas zonas secundárias? São a estação aduaneira de interior, tá bom? Então vamos lá. A ZPE, ela vai ter o mesmo tratamento das instalações localizadas na zona primária. A zona primária é quem primeiro recebe a importação ou a exportação sai por ela, tá certo? A exportação pode começar numa zona secundária, mas ela vai terminar, quem concretiza é a zona primária. Bom, a ZPE, isso foi uma grande conquista para o Estado do Espírito Santo. Assim como as estações aduaneiras de interior, ela promove o desenvolvimento da cidade onde ela está instalada. Então já começa por aí,
né? Tem a questão também da demanda de mão de obra qualificada em função das ofertas de emprego que irão surgir por conta das instalações das empresas que irão se localizar na ZPE, né? Então ela tem, claro, isso vai depender muito do regime aduaneiro, mas ela vai ter tratamentos de regime aduaneiros especiais, como isenção de determinados impostos. Dentro daquela área que ela está, Dentro daquela área. Uma outra questão também da questão cambial, né? Quando se trata de divisa, ela não vai ficar engessada no que diz respeito à remessa de divisa, ela vai poder, todo o dinheiro que circular ali em moeda, ela vai poder manter esse dinheiro fora, ao passo que em outras situações não, né? Então, isso é mais uma prova do nosso Estado, mais uma prova do que eu falei anteriormente, de como o nosso Estado vem mostrando para o Brasil, né, a importância dele. Que, aliás, esse lugar de destaque já era para ter sido ocupado há bastante tempo, né? E eu fico feliz como, digamos assim, um professor dessa área, ver o nosso Estado crescer sob a questão da logística, né, com a vinda de infraestruturas, né, e de órgãos sendo instalados, como a questão agora, a última aí da ZPE, né, a única particular do Brasil. E Aracruz, parabéns por Aracruz, tá? Aproveito a oportunidade aqui de parabenizar, né, a todos os moradores. Claro, ganha o nosso Estado, o Espírito Santo como um todo, né, ganha o Brasil, mas principalmente, em particular, os moradores de Aracruz, que a cidade vem fazendo por onde? Vem se destacando no Estado do Espírito Santo. Sem dúvida nenhuma vai ser uma grande oportunidade. E o que eu vejo nessa situação do ZPE é que vai promover muito mais ainda a questão da qualidade, né, da mão de obra ali que vai estar ali. Porque é uma coisa mais, vamos dizer assim, elaborada, né? É uma situação ali que você precisa ter realmente umas pessoas ali que realmente façam um resultado ali. É por aí, né? Sim. O que acontece? Ela, como você muito bem falou aí, né? Ela vai exigir, né? Primeiro que ela vai abrir, digamos assim, demandas em novos segmentos, tá? Segundo, eu não tenho a menor dúvida, né, que o critério ali, o principal, né, vai ser a questão do nível de qualificação. Então, por isso que eu desde já estimulo aos nossos ouvintes aqui, né, os nossos alunos, então, e futuros alunos, né, a investir na sua qualificação. Está cada vez mais, digamos assim, a competitividade está cada vez maior, tá? Eu sou de uma geração onde todos conseguiam emprego, todos tinham seu emprego. Hoje não está assim. A oferta está grande. Então, quem está contratando, né, tem um leque muito grande para contratar. E outra coisa, é porque o mundo está assim, né? Você vai partir para um comércio internacional, a exigência do comércio internacional é uma outra questão também. O Brasil ainda temos uma participação muito pequena no comércio internacional, mas a gente vem crescendo. Olha, nós temos algumas ilhas de excelência. Eu costumo dizer para os meus alunos, a Embraer. Olha a nossa Embraer, o que a nossa Embraer está fazendo por aí, pelo mundo afora. Não sei se as pessoas acompanham, né? É um dos nossos modais, o aeroviário. Nós estamos aí disputando com a Boeing, né? E com a francesa lá, né? Então, a Embraer vem se posicionando, eu venho acompanhando também a Embraer, né, que é olha a questão quando a gente vai para a questão do meio militar, né, nós temos aí o desenvolvimento do caça, que a Embraer, nós compramos a tecnologia, né, da Saab. Só para ter uma ideia, às vezes as pessoas não sabem, né? Lá atrás, a Embraer tinha feito uma parceria com uma empresa italiana para desenvolver o caça AMX para a Força Aérea. Pois bem, foi graças a essa parceria que a Embraer aprendeu a construir asa, né? A partir daí, a Embraer começou a desenvolver os seus aviões a jatos
para 120 pessoas, 130, que são esses aviões que a gente anda aí da Azul, por exemplo. Hoje a Azul tem esses aviões aí, Embraer. Então, sabe, é por isso que eu sou muito partidário de você trazer tecnologia para dentro. A questão da energia nuclear, né? Às vezes as pessoas falam, o domínio da tecnologia nuclear é usado na medicina, só para ficar por aí. Entendeu? A questão do trem-bala, né? Estamos terminando, passou rápido demais. Eu queria te pedir para que você pudesse falar assim, qual a importância de tudo que você falou aqui, dessas demandas todas, qual é a importância de uma educação profissional nesse contexto? Correto? O que ela pode oferecer? E queria que você deixasse um conselho para os nossos alunos que estão nos ouvindo agora sobre tudo isso que você falou. Professor, vou falar para o amigo e vou falar para todos os ouvintes o que eu digo em sala de aula, o que eu digo em casa para os meus filhos e o que eu digo em sala de aula. Tá bom? Não existe nenhum instrumento transformador mais eficiente do que a educação, do que a qualificação, do que buscar se formar, quer seja no nível técnico, quer seja no nível universitário. Não tem nenhum instrumento que leve a pessoa a se transformar. Eu não estou me referindo à transformação como pessoa, não necessariamente a transformação pela transformação, mas ela vai permitir a educação, né? E aí eu incluo a questão profissional também, porque quando a gente tem uma boa qualificação profissional, a gente aprende os valores. É também na formação profissional que aprendemos a ser éticos, corretos, os valores, os princípios que devem nos nortear. Então, eu sou um fã incondicional, por isso que eu sou um apaixonado pela educação, porque ela é o único instrumento capaz de nos, digamos assim, fazer com que as nossas vidas se transformem para o bem, que é o sonho de qualquer pessoa, ter o seu emprego, constituir sua família. Não existe outro, não existe. E hoje, cada vez mais nesse mundo globalizado, nesse mundo tecnológico, não tem outro instrumento, a não ser que a pessoa queira se submeter a um outro tipo, né, de serviço ou coisa parecida, que eu também não faço juízo de valor nenhum, não estou aqui não estou criticando ou não, mas eu digo o seguinte, nós temos hoje oportunidade, né, de buscar qualificações para que a gente ocupe posições de destaque, cada um dentro da sua profissão, professor. Então eu estimulo a todos a buscarem se qualificar. Existem diversas maneiras da pessoa buscar. Não necessariamente precisa ser de classe média ou classe alta. Francisco, infelizmente nós estamos acabando, porque poderia continuar aqui. Foi uma lição que você nos deixou aqui, tanto profissional como emocional. E eu só tenho que te agradecer. Muito obrigado. Já contamos com vocês aqui em alguns eventos que nós fizemos aqui. Espero contar mais, né? E muito obrigado. Eu que agradeço, é sempre um prazer. Venho aqui com a maior satisfação. Todos os professores que me ligam, eu tenho, se eu não me engano, eu acho que mais 2 palestras daqui até o final do ano. Eu me afeiçoei ao Vasco Coutinho, né? Gosto, sou muito bem recebido aqui, muito bem tratado. Todas as pessoas com quem eu tenho contato, pessoas simpáticas, carismáticas, os alunos, quando eu vou dar uma palestra, então eu me sinto em casa. Então é um prazer, sabe? Eu faço com prazer, vim aqui, eu faço com prazer, tá? Então eu que agradeço e estou sempre à disposição, né? Porque, repito, só para não me estender mais, eu sou um defensor da educação, eu sou um defensor da qualificação, da formação profissional, né? Então, por isso que eu procuro transmitir tudo isso que eu aprendi na vida para os jovens, né? Eu olho cada aluno como se fosse um filho meu. Esse foi mais um Podcast Inside, Negócios e Oportunidades. Este episódio foi produzido pelos alunos do CET Vasco Coutinho. Na direção, professor Gustavo Belo e Nelson Cardoso. Alunos:
Ciana Fernandes, Gabriela Leitão, Caio França, Marielle Costa, Petro Cinzaro, Rômulo Marvila, Sabrina Repolês e Valdevir Júnior.